Eita, pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que me deixa arrepiado, o comportamento humano. É mesmo? Meu rei, prepare o cafezinho que a prosa vai ser boa. A gente vai até descobrir por que eu fico arrepiado. Pois é. Parece que você leu meus pensamentos, eu também fico fascinada por essa complexidade da mente humana. E para desvendar esses mistérios, a gente tem um material massa aqui, entrevistas com um psicólogo, um sociólogo e até um antropólogo. Nossa, Imagina só, juntamos a nata da ciência para entender por que a gente faz o que faz, sente o que sente e como a cultura molda tudo isso. é verdade. A gente vai descobrir, por exemplo, se a gente é mais produto da genética ou do ambiente em que vive. Se existe mesmo essa coisa de mente aberta. E como a gente lida com as emoções, seja aqui no Brasil ou lá no Japão. Falando em emoções, você já reparou que tem gente que parece um vulcão em erupção, enquanto outros são mais calminhos, tipo a Lagoa Mundaú no dia de sol. É verdade. Acho que a cultura tem um dedo nisso, né? Com certeza. A gente nasce com uma base biológica para emoções, tipo alegria, tristeza, raiva. Mas a forma como a gente expressa isso varia muito de cultura para cultura. Imagina só. Um italiano gesticulando, falando alto, enquanto um japonês mantém a compostura, a serenidade. É a mesma emoção, mas com sotaques diferentes. Tipo forró com sanfonas, a bumbo e triângulo. Mas cada um tocando do seu jeito, né? Exatamente. Por falar em jeitos diferentes de ser, vamos desvendar essa história de mentalidade fixa e de crescimento que a psicóloga Carol Dweck fala no livro dela. Ah, essa aqui é o do Feira, né? Lembro que li num artigo dela sobre um experimento com crianças. Parece que elogiar o esforço delas em vez da inteligência fez toda a diferença do aprendizado. Pois é como se a gente dissesse para a mente da criança, olha, você pode aprender e crescer, não importa de onde você vem. E essa crença faz com que elas se esforcem mais, tenham mais sucesso. E será que isso funciona pra gente? Já não saiu das fraldas faz tempo. Uhum. Tipo, se eu acreditar que posso aprender a tocar um instrumento musical mesmo sem nenhum talento aparente, eu consigo. Claro que sim. A gente pode aplicar esse conceito de mentalidade de crescimento em qualquer área da vida. É como se a gente abrisse a mente para novas possibilidades em vez de se limitar às crenças antigas. Então quer dizer que eu posso realizar meu sonho de ser um astro do rock, mesmo desafinando até no chuveiro. Olha, talento musical a gente não garante, mas a força de vontade e persistência podem te levar longe. Gostei? Já tô até vendo meu nome nos cartazes dos festivais de música. Mas vamos voltar aqui para a Terra, que ainda tem muita coisa para a gente desvendar nesse mergulho. E falando em mergulho, acho que chegou a hora de falar de amor, né? Eita, você não perde tempo. Mas você tem razão, o amor é um dos temas mais fascinantes quando se trata do comportamento humano. E a gente vai explorar a teoria triangular do amor do Robert Sternberg, que explica as diferentes facetas desse sentimento arretado. Triangular. Parece daquelas novelas das 8, cheias de idas e vindas. Me explica essa história direito. É mais simples do que parece. Imagina um triângulo com 3 pontas. Intimidade, paixão e compromisso. A intimidade é aquela conexão profunda, a paixão é o fogo, a atração irresistível e o compromisso é a decisão de ficar junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Entendi. Tipo, Romeu e Julieta, que tinham paixão e intimidade de sobra, mas faltou o compromisso das famílias, né? E a gente sabe que a história deles não acabou bem. Exatamente. É importante ter os 3 elementos em equilíbrio para ter um amor duradouro e saudável, mas cuidado para não confundir paixão com amor, viu? Paixão é passageira, como um foguete que sobe rápido e logo explode. Eita, que comparação arretada. Acho que entendi o recado. Mas agora me diz uma coisa. Por que a gente às vezes obedece ordens mesmo, sabendo que não são certas? Essa é uma pergunta que intriga a humanidade há muito tempo. E a gente vai discutir um experimento polêmico. O experimento de Milgram, que mostrou como a gente pode ser influenciado pela autoridade, mesmo quando isso vai contra nossos valores. Que doideira. É. Imagina só, a gente fazendo algo errado só porque alguém mandou. E como a gente se protege disso? É importante ter senso crítico, questionar as ordens que recebemos, ter coragem de dizer não quando algo parece errado. A gente não pode ser fantoche nas mãos dos outros, né? Verdade. E falando em fantoche, você já ouviu falar da Grande Muralha da China? Mas não aquela de pedra, não. A gente vai falar da Grande Firewall, que é um sistema de censura na internet. É como se fosse um paredão digital que controla o que os chineses podem acessar. A China tem um controle rígido sobre a internet, bloqueando sites como Google, Facebook e YouTube. É mesmo? O governo diz que é para proteger a segurança nacional e estabilidade social, mas muita gente critica essa censura por violar a liberdade de expressão. Imagina só viver num mundo sem Google para pesquisar, sem Facebook para fofocar, sem YouTube para ver vídeos engraçados. É uma realidade bem diferente da nossa, né? E a gente vai discutir os prós e contras dessa censura para entender melhor esse debate global sobre a liberdade na internet. E aí, pessoal, voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no comportamento humano. Se preparem que a água vai ficar mais profunda. Papai, já falando de tanta coisa. Mentalidade, amor, censura na internet.
Até a Lagoa Mundaú virou exemplo. E ainda tem muito chão pela frente. É verdade. E já que a gente está falando de desafios e tal, a gente explorar agora como construir resiliência, bem-estar. Afinal de contas, a vida não é só maré mansa, né? É, com certeza. Tem dias que a gente acorda com o pé esquerdo e parece que tudo dá errado. É aí que a gente precisa ser forte para não se abalar com as ondas bravas, né? Exatamente. A resiliência é essa capacidade da gente lidar com as dificuldades, se adaptar às mudanças, dar a volta por cima quando a vida nos prega uma peça. E a boa notícia é que a gente pode desenvolver essa habilidade. Sério. Conta pra gente como é que faz. Uma coisa importante é cultivar relacionamentos fortes, positivos. Ter amigos, familiares que nos apoiam nos momentos difíceis faz toda a diferença. É como ter uma jangada para se segurar quando a maré sobe. É, tipo ter um porto seguro para recarregar as energias, né? Mas e se mesmo com a ajuda dos amigos a gente não conseguir lidar com os problemas? Nesse caso, não tem problema nenhum em procurar ajuda profissional. Um psicólogo, um terapeuta pode nos ajudar a navegar pelas águas mais turbulentas da vida. É como ter um guia experiente para nos mostrar o caminho. Entendi. É como ter um GPS para não se perder no meio do oceano, né? E falando em navegar por mares desconhecidos, acho que chegou a hora de falar de um tema que pode dar muita polêmica. Individualismo versus coletivismo. É isso aí. Vamos entender melhor como as culturas se dividem entre aquelas que valorizam mais os objetivos individuais e aquelas que priorizam o bem-estar do grupo. É como se fosse um cabo de guerra entre o eu e o nós. Tipo, tem gente que pensa primeiro eu, depois os outros, enquanto outros colocam as necessidades da comunidade em primeiro lugar. Né? Me explica melhor essa história. Em culturas individualistas, as pessoas tendem a ter mais liberdade para tomar decisões, buscar seus próprios objetivos, se destacar na multidão. É como se cada um fosse um barco navegando em seu próprio rumo. Já nas culturas coletivistas, a ênfase é na harmonia do grupo, na cooperação, no respeito às tradições. É como se todos estivessem remando juntos na mesma canoa. Mas qual é o jeito certo de ser? Individualista ou coletivista? Não existe um jeito certo ou errado. Cada cultura tem suas belezas, seus desafios. O importante é a gente entender essas diferenças, buscar um equilíbrio entre o individual e o coletivo. Afinal de contas, a gente vive em sociedade e precisa aprender a conviver com pessoas que pensam diferente da gente. Verdade. E por falar em diferenças, que tal a gente mergulhar agora no mundo da personalidade, da identidade e do autoconhecimento? Boa! Vamos desvendar como a gente se torna quem a gente é, como a nossa história de vida molda a nossa personalidade, como o autoconhecimento pode nos ajudar a viver de forma mais autêntica. Mas me diz uma coisa, a gente já nasce com a personalidade definida ou ela vai se moldando ao longo da vida? Tipo, será que os signos influenciam mesmo o nosso jeito de ser? Essa é uma pergunta complexa. Existem várias teorias sobre a formação da personalidade. A gente vai explorar algumas delas, como a teoria dos 5 grandes fatores, que identifica traços como extroversão, amabilidade, conscienciosidade, neuroticismo e abertura à experiência. Rapaz, quanta coisa complicada. Mas é importante a gente entender como essas características influenciam o nosso jeito de ser e de agir no dia a dia, né? Exatamente. E a gente também vai falar sobre como a nossa identidade é construída ao longo da vida, a partir das nossas experiências, das nossas relações com os outros e da nossa cultura. É como se a gente fosse um mosaico com cada pedacinho representando uma parte da nossa história. E como é que a gente faz para se conhecer melhor? Tem algum manual de instruções? Não existe uma fórmula mágica, mas existem algumas ferramentas que podem nos ajudar nesse processo de autoconhecimento. A gente pode fazer testes de personalidade, ler livros sobre psicologia, conversar com amigos e familiares, procurar ajuda profissional ou simplesmente reservar um tempo para refletir sobre nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. E será que a tecnologia pode nos ajudar nesse processo de autoconhecimento? Afinal de contas, a gente passa tanto tempo conectado à internet. A tecnologia pode ser uma aliada ou uma inimiga, depende da forma como a gente usa. Por um lado, a internet nos dá acesso à informação, nos conecta com pessoas do mundo inteiro, nos permite explorar diferentes perspectivas. Mas, por outro lado, as redes sociais podem nos prender em bolhas de filtro, nos alienar da vida real, nos fazer perder tempo com coisas superficiais. Verdade. A gente precisa usar a tecnologia com sabedoria, né? E por falar em sabedoria, acho que chegou a hora de falar de um tema que pode ser assustador para algumas pessoas: a influência da biologia no comportamento humano. É isso aí! Vamos entender como os nossos genes, o nosso ambiente, se combinam para moldar nosso jeito de ser e de agir. É como se a gente estivesse desvendando segredos do nosso código genético. Mas me diz uma coisa, a gente já nasce predestinado a ser de um jeito ou a gente pode mudar ao longo da vida? Tipo, se eu tenho um gene da preguiça, tô condenado a ser um molenga para sempre. Calma, não é bem assim. A genética influencia sim no nosso comportamento, mas não é um destino imutável. Nossos genes interagem com o ambiente, com as nossas experiências de vida, com as escolhas que a gente faz. É como se a gente tivesse uma receita de bolo.
mas com a liberdade de adicionar ou retirar ingredientes, mudar a temperatura do forno, criar uma versão única. Entendi. Então quer dizer que, mesmo tendo predisposição genética para certas características, a gente pode usar nosso livre-arbítrio para moldar nosso destino. Exatamente. A gente não é um robô programado pela genética. Temos a capacidade de aprender, de nos adaptar, de fazer escolhas conscientes, de construir nosso próprio caminho. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho no comportamento humano. Já exploramos as profundezas da mente, desvendamos mistérios, e agora a gente chega na superfície com a bagagem cheia de conhecimento. É verdade. E para finalizar essa expedição, vamos falar sobre como a gente aprende, cria e se adapta a esse mundão cheio de surpresas. Mas me explica uma coisa, será que tem algum segredo para aprender coisas novas de um jeito mais fácil? Tipo, o atalho para decorar a tabuada ou aprender inglês fluente? Ah, se existisse uma fórmula mágica para aprender tudo rapidinho, a vida seria bem mais fácil, né? Mas a verdade é que o aprendizado exige esforço, dedicação e as estratégias certas. Quais são essas estratégias? Me conta tudo. Uma delas é a gente se conectar com o conteúdo de forma emocional. Quando a gente se interessa pelo assunto, a gente fica mais motivado a aprender. É como quando a gente assiste a um filme que a gente gosta, a gente presta atenção em cada detalhe. Verdade. E que outras dicas você tem para a gente turbinar o aprendizado? Outro ponto importante é criar um ambiente de estudo adequado, sem distrações, com boa iluminação, ventilação. É como preparar o terreno para plantar uma semente, né? Se o solo for fértil, a planta cresce forte e saudável. E por falar em crescer, que tal a gente falar de criatividade? Tem gente que parece que já nasceu com esse dom, né? Mas será que a gente pode desenvolver a criatividade? Com certeza. A criatividade não é um privilégio de poucos. É uma habilidade que a gente pode cultivar. É como um músculo que a gente precisa exercitar para ficar mais forte. E como é que a gente faz para malhar esse músculo da criatividade? Existem várias técnicas. Uma delas é o brainstorming, que é basicamente reunir um grupo de pessoas para gerar ideias sobre um tema específico. É como uma tempestade de ideias onde vale tudo sem censura. E falando em tempestade, acho que chegou a hora de falar de um tema que pode causar alguns trovões: preconceito e tolerância. É verdade. O preconceito é um problema sério que afeta a vida de muita gente. E a gente precisa entender melhor as raízes desse problema para poder combatê-lo. Mas me diz uma coisa, por que as pessoas têm preconceito? De onde vem essa intolerância? O preconceito muitas vezes é resultado da ignorância. Quando a gente não conhece o outro, a gente tende a ter medo e a criar estereótipos. É como se a gente julgasse um livro pela capa, sem ler o conteúdo. E como é que a gente faz para combater o preconceito? É só fingir que as diferenças não existem? De jeito nenhum. A tolerância não é sobre ignorar as diferenças, é sobre respeitá-las. É sobre entender que cada pessoa é única e que a diversidade enriquece a nossa sociedade. É como um jardim com flores de diferentes cores e perfumes. É muito mais bonito e interessante do que um jardim com flores todas iguais. Exatamente. E para finalizar o nosso mergulho, vamos falar de ética e moralidade. Eita, esse tema é importante. Mas me explica uma coisa, o que é ser uma pessoa ética? Ser ético é agir de acordo com valores morais, como honestidade, justiça, respeito e responsabilidade. É fazer a coisa certa mesmo quando ninguém está olhando. É ter compaixão pelo próximo e contribuir para um mundo melhor. É com um farol que ilumina o caminho, né? E agora, chegamos ao fim do nosso mergulho no comportamento humano. Foi uma jornada incrível, cheia de descobertas, aprendizados. É verdade. E esperamos que esse mergulho tenha despertado em você a curiosidade de continuar explorando os mistérios da mente humana. A gente se encontra no próximo mergulho. Tchau, tchau. Nada, pessoal. Até a próxima.